Hoje, no capítulo 6, eu quero falar a respeito da graça do Senhor. Neste vídeo, Gálatas capítulo 3, lembrando que Paulo fundou a igreja dos Gálatas, né? E ele teve um bom tempo, assim como os cooperadores ele havia enviado para ajudar a igreja dos Gálatas. Todavia, depois de um tempo, entraram os judaizantes, que são os legalistas. E olha o que aconteceu. Capítulo 3, Gálatas, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Outra versão diz, quem vos fascinou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano. Vê? O que aconteceu? Eles caíram da graça. E agora, os legalistas, né, falaram que eles deviam abraçar a lei e agora eles estavam se esforçando na força da carne. Caíram da graça. E com a carne você jamais pode obedecer a Deus, por causa da sua natureza. Entende? Então você vai ver que Paulo ainda vai falar sobre isso, e no capítulo 4 de Gálatas, há um ponto que ele diz: de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele vai ter que interceder, orar, conversar, falar, ministrar, até que Cristo seja o quê? Amadurecido neles, seja formado, seja aperfeiçoado, entende? Para que eles cresçam e não ande mais segundo a carne. Em Coríntios tem a mesma coisa, só que foi de outra maneira. Você vai ver lá 1 Coríntios 3 que eles eram carnais. Paulo ainda tinha que dar leitinho, porque eles eram infantis na fé. O alimento sólido é para os espirituais. Então Paulo não podia dar alimento sólido. E na segunda carta, no capítulo 6, Paulo traz uma advertência tanto para os coríntios como para nós. Lembra que a palavra sempre é profética para todas as gerações. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, para que ninguém receba a graça de Deus de maneira vã, de maneira inútil. Se a pessoa recebe a graça do Senhor de uma maneira inútil, ele não sabe o que vai fazer com a graça, ele nem sabe direito o que é a graça, e isso vai ser problema para ele. Por quê? Imagine você que você tem uma fazenda, muitas terras, só que você trabalha ainda da maneira antiga, né? Na enxada, fazendo as coisas com trabalho, com esforço físico. Mas aí você ganha um trator de última geração, que vai arar a terra, vai semear, vai adubar, vai regar, vai colher e ainda colocar em cima do caminhão toda a colheita. Imagine, você não vai fazer esforço algum, o trator vai fazer todo o esforço. Ele é todo computadorizado, ele trabalha com aqueles painéis solares, não vai gastar combustível, é energia limpa. Assim é a graça, você não se esforça, é a graça que vai trabalhar em teu favor. Entenda isso. Por isso que você não pode recebê-la de maneira vã, de maneira inútil. Você tem que saber exatamente o que é a graça. E também que ninguém se prive da graça de Deus, como está lá em Hebreus 12, 15, porque uma raiz de amargura penetre e contamina a pessoa. Ela cai novamente na escuridão, nas trevas.
como aconteceu comigo. Bom, alguns anos atrás eu li a respeito da graça num dos livros de John Bevere. Eu tinha uma experiência remota lá atrás, nos primeiros meses da minha conversão a respeito da graça, e eu fui ensinar, eu ensinava numa igreja, e no momento que eu estava ensinando sobre a graça, eu fiquei envergonhado. Por quê? Porque eu percebi que eu não tinha autoridade para fazê-lo, porque eu havia caído da graça. E o entendimento que eu tinha era intelectual. Eu não tinha o entendimento revelado, porque quando eu caí da graça, todo o meu entendimento que eu tinha, era pequeno na época, também se perdeu. Lembra que Jesus lá no capítulo 13 de Mateus, ele vai falar algo muito importante. Aquele que tem, né, lhe será dado e ele terá em abundância. Agora, aquele que pouco tem, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha um pouco conhecimento bem infantil da graça. Mas no momento que eu caí, aquele conhecimento foi retirado, porque eu morri espiritualmente. E o conhecimento espiritual foi embora também, no momento que eu morri. Entende? Então, a graça, eu tenho que continuar sempre em comunhão com o Senhor e receber dele para andar em plena justiça. Você vai ver que Paulo também vai falar no capítulo 20 de Atos, ele fundou a igreja de Éfeso, mandou Timóteo para cuidar da igreja. Paulo mesmo ficou 3 anos ensinando na igreja de Éfeso. E o que aconteceu? Quando Paulo entendeu que o tempo deles estava sendo concluído e que ele seria preso em Jerusalém, então ele foi se despedir de todas as igrejas, dando algumas advertências. E ele chamou os bispos, né, da igreja de Éfeso e deu algumas advertências e olha só o que ele vai dizer. Atos 20, eu vou ler aqui a partir do verso 26. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Outra versão diz todo o conselho de Deus. Lembra de Jeremias capítulo 23. Se tivéssemos comparecidos no conselho do Senhor, teríamos palavras de Deus para ajudar o seu povo. Aqueles que não comparecem ao conselho fazem tropeçar o seu povo. Então, concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, como pastores, bispos, né? O Espírito Santo é que estabeleceu. Veja que não foi Paulo. É diferente. Para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu estou vendo aqui na Bíblia King James. Verso 29. Eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Eu vi muitas igrejas que aconteceu isso, né? Um dos líderes, né, se tornou pastor auxiliar e depois teve um problema com o pastor sênior, né? E levou as ovelhas atrás dele, né? Ele fez a divisão da igreja. Pessoas assim não têm comunhão com o Senhor. Como você vai ver lá em segundo Colossenses, capítulo 2 de Colossenses, são pessoas que não têm a comunhão com o Senhor, eles não estão ligados ao cabeça que é Cristo. Veja, Jesus é o cabeça de Cristo.
Cristo é um corpo espiritual, todos nós somos membros desse corpo. Ele é o cabeça. Então, se eu estou ligado ao cabeça, eu só vou falar aquilo que o cabeça manda, aquilo que ele revela, aquilo que eu devo falar. Por isso que eu tenho que comparecer sempre ao conselho de Deus, para saber o que exatamente vou falar. Amém? Então, Paulo está alertando que isso vai acontecer. Olha, um gigante como Paulo, que percebeu o erro, o engano dos Gálatas, a mesma maneira o povo de Corinto, você vai ver que lá no capítulo 12 da segunda carta, verso 21, Paulo, ele vai interceder pelo pessoal de Coríntios, daqueles que pecaram, que eles têm que se arrepender para poder voltar ao Senhor. Então, havia muitos problemas na igreja. E olha, cuidado por um homem como ele. Imagine nos dias de hoje. Então, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado. Veja, falando ainda a respeito da graça, Isaías nos diz alguma coisa muito interessante. Lá no capítulo 26 de Isaías, verso 10. De fato, se um ímpio receber graça, algumas versões traz favor, mesma coisa, graça, sem que aprenda a justiça, ainda na terra da retidão, ele vai cometer o mal, ele vai fazer o mal. Sem ver a majestade do Senhor. O que quer dizer isso? Todos nós éramos ímpios, todos nós carecíamos da graça e da glória do Senhor em nossas vidas. Mas, se nós recebemos graça, o novo nascimento, e não aprendermos a justiça, que é, entende? Entrar pela porta e caminhar naquele caminho apertado. É esse que conduz a vida até o fim. Então, mesmo na terra da retidão, que é junto de irmãos que andam em retidão, irmãos que andam na graça, mesmo vendo esses irmãos, ele ainda vai praticar o mal, sem ver a majestade do Senhor, sem comparecer na sua presença. Entende? Ele não viu a majestade. Então a majestade não o transfigurou, não o transformou, não ocorreu uma metamorfose interior. Davi falando sobre isso, veja lá, nós estamos falando de justiça, graça, justiça. Lemos aqui, sem aprender a justiça. Veja o que Davi fala, Salmo 17, verso 15. Eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Veja, o que Isaías acabou de falar, sem ver a majestade. O que praticou o mal, mas aquele que vê a sua face. Quando que Davi vai ver a sua face? Quando ele despertar. Terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Quer dizer isso? Veja, Paulo vai falar lá em Efésios, né, a respeito de uma palavra, desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Outra versão diz, ele resplandecerá sobre você, ele vai te iluminar com revelações da sua palavra. Então, Jesus falando sobre isso também no capítulo 5 de João, ele vai falar de duas ressurreições, uma espiritual e a outra física. Veja lá, verso 25 do capítulo 5 de Evangelho de João. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, que é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele está falando daqueles que estavam mortos espirituais, todos nós estávamos. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter a vida em si mesmo, e também lhe deu autoridade para executar julgamento. Porque é o Filho do Homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando
a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Aí é outra ressurreição que será no último dia. Até o próximo vídeo.